Olá, bem-vindo ao Capitão Sensei. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos livros mais poderosos e influentes sobre pensamento e tomada de decisão já criados. O Almanaque do Pobre Charlie. A sabedoria compilada de Charlie Munger. Exploraremos suas ideias centrais, como a treliça de modelos mentais, a arte da inversão e sua profunda análise das 25 tendências psicológicas que nos levam a cometer erros terríveis e irracionais. Isso não é apenas sobre investir. É um manual para ser menos tolo em todos os aspectos da sua vida. Sempre que podemos, tentamos responder às perguntas deixadas nos comentários. Descobrimos que as melhores ideias muitas vezes vêm das experiências do mundo real dos nossos espectadores. Então, por favor, à medida que avançamos, compartilhe suas próprias histórias ou quaisquer perguntas que você possa ter. Isso ajuda a todos a aprender e a construir uma comunidade de pensadores mais afiados. Então, quem é esse tal de Charlie Munger? Por décadas, ele foi o vice-presidente da Berkshire Hathaway, o lendário conglomerado de investimentos. Ele era o parceiro indispensável de Warren Buffett, o homem que Buffett chamava de seu abominável homem do não. Enquanto Buffett é famoso por seu charme popular, Munger era conhecido por seu intelecto direto e afiado e sua absoluta intolerância à tolice, especialmente a sua própria. Ele faleceu no final de 2023, aos 99 anos, deixando para trás um legado de sabedoria. O livro, O Almanaque do Pobre Charlie, não é uma narrativa tradicional, capítulo por capítulo. Em vez disso, é uma coleção de seus discursos, ensaios e comentários das reuniões da Berkshire Hathaway. Tudo interligado. O título em si é uma homenagem ao Almanaque do Pobre Ricardo de Benjamin Franklin, que oferecia sabedoria prática para a pessoa comum. A versão de Munger faz o mesmo, mas para o mundo moderno dos negócios, investimentos e da vida. A pedra angular absoluta de toda a filosofia de Munger é uma ideia que ele chama de treliça de modelos mentais. Agora, o que raios isso significa? Imagine que você tem uma caixa de ferramentas. Se essa caixa de ferramentas contiver apenas um martelo, você começará a pensar que pode resolver qualquer problema dando uma martelada nele. Uma torneira vazando? Martele. Um pneu furado? Martele. Você percebe o problema. Você se torna um pônei de um truque só, e a maioria dos problemas complexos da vida não pode ser resolvida com uma única ferramenta. Um modelo mental é simplesmente um conceito ou uma estrutura de uma grande disciplina acadêmica, que ajuda você a entender o mundo. O grande argumento de Munger é que você não pode simplesmente aprender coisas em silos acadêmicos isolados. Para ser verdadeiramente sábio, você precisa coletar as grandes e poderosas ideias de todos os campos importantes: física, biologia, psicologia, matemática, engenharia, história e assim por diante. Em seguida, você pendura esses modelos em uma treliça imaginária em sua cabeça. Quando um novo problema surge, você não pega apenas seu martelo favorito. Em vez disso, você passa o problema por essa treliça de diferentes modelos. Você o analisa de uma perspectiva psicológica, uma perspectiva matemática, uma perspectiva histórica. Essa abordagem multidisciplinar lhe dá uma visão completa e tridimensional da realidade que o especialista, preso em sua única disciplina, jamais poderia ver. Vamos tornar isso prático. Pegue o modelo da engenharia, redundância, ou sistema de backup. Os engenheiros constroem pontes com muito mais suporte do que teoricamente precisam. Por quê? Porque as coisas falham. Tensões inesperadas ocorrem. Ter um sistema de backup, uma margem de segurança, é crucial. Você pode aplicar isso diretamente às suas finanças pessoais. Seu fundo de emergência é um modelo de redundância. É um sistema de backup para quando a vida lhe prega uma peça, como a perda de um emprego ou uma conta médica. É simples, mas é um modelo poderoso tirado diretamente da engenharia. Ou considere um modelo da física, massa crítica. Na física nuclear, você precisa de uma certa quantidade de material físsil, uma massa crítica.
para iniciar uma reação em cadeia nuclear autossustentável. Abaixo dessa quantidade, nada acontece. Acima dela, você obtém uma liberação maciça de energia. Este é um modelo perfeito para entender os efeitos de rede nos negócios. Uma plataforma de mídia social é inútil com 10 usuários, mas uma vez que atinge uma massa crítica de milhões de usuários, seu valor explode, criando uma reação autossustentável, onde novos usuários se juntam porque todos os seus amigos já estão lá. A biologia oferece alguns dos modelos mais potentes. Pense na evolução por seleção natural. Organismos que são mais bem adaptados ao seu ambiente sobrevivem e se reproduzem, enquanto outros morrem. É exatamente assim que os negócios funcionam. Empresas que não conseguem se adaptar à mudança de tecnologia, aos gostos dos consumidores ou às pressões competitivas vão à falência. Elas são eliminadas do ecossistema. A Blockbuster Video não conseguiu se adaptar ao novo ambiente de streaming, e a Netflix, uma espécie mais adaptada, tomou seu lugar. É brutal, mas é um modelo fundamental de como o mundo funciona. Depois há a matemática e o modelo mais poderoso de todos, os juros compostos. Dizem que Einstein os chamou de a oitava maravilha do mundo. Munger e Buffett construíram todo o seu império sobre eles. É a ideia de ganhar rendimento sobre seus rendimentos. Começa devagar, quase invisivelmente, mas com o tempo cria uma curva explosiva e exponencial. Uma pequena quantia de dinheiro, investida com sabedoria e deixada em paz por décadas, pode se transformar em uma fortuna. É o argumento definitivo para começar a investir cedo. Não importa quão pequena seja a quantia. Então, o objetivo é construir essa caixa de ferramentas, essa treliça em sua cabeça. Munger era famoso por ser uma máquina de aprender, lendo constantemente sobre uma vasta gama de assuntos. Ele não fazia isso por diversão, embora certamente gostasse. Ele fazia isso para coletar mais ferramentas para sua caixa de ferramentas, para se tornar um pensador melhor e um investidor melhor. Ele acreditava que em 80 a 90% das vezes você poderia obter as grandes ideias de um campo apenas lendo um ou dois dos melhores livros introdutórios. Você não precisa de um PhD em física. Você só precisa entender o conceito de massa crítica. Agora, uma vez que você tem esses modelos, você precisa de uma maneira de usá-los eficazmente. Isso nos leva ao segundo grande princípio de Munger. Inverta, sempre inverta. Este é um truque mental lindamente simples, mas profundamente eficaz. Ele tirou a ideia do grande matemático Carlos Jacobi, que disse "Man muss immer umkehren", que significa deve-se sempre voltar atrás, ou inverter. Em vez de perguntar como alcançar um objetivo, você faz a pergunta oposta. Por exemplo, em vez de perguntar como meu negócio pode ser bem-sucedido, você pergunta o que poderia destruir completamente meu negócio. Então, você faz uma lista de todas as coisas que garantiriam o fracasso. Péssimo atendimento ao cliente, um produto de má qualidade, contrair dívidas enormes, ignorar novas tecnologias, contratar pessoas desonestas. Uma vez que você tem essa lista, seu trabalho é simples. Apenas evite fazer essas coisas. Muitas vezes é mais fácil evitar a estupidez do que alcançar a genialidade. Vamos aplicar isso ao investimento. Em vez de perguntar como posso encontrar a próxima grande ação que vai subir 10 vezes, você inverte e pergunta: que tipo de investimentos são garantidos para me fazer perder dinheiro? Bem, você provavelmente perderia dinheiro investindo em um negócio que não entende, pagando um preço ridiculamente alto por uma ação, investindo em uma indústria em declínio ou usando muito dinheiro emprestado. Ao identificar e evitar essas armadilhas, você automaticamente melhora suas chances de sucesso. Munger disse a famosa frase: "Tudo o que eu quero saber é onde vou morrer, para que eu nunca vá lá." É um pouco mórbido,
mas é um resumo perfeito do princípio. Descubra o que causa o fracasso e evite-o. Isso se aplica à sua carreira, seus relacionamentos, sua saúde, a tudo. Quer viver uma vida feliz? Primeiro descubra o que garantiria uma vida miserável. Vício em drogas, inveja, ressentimento, falta de confiabilidade. Então se afaste desse comportamento a todo custo. Isso nos leva ao que talvez seja o coração do livro e a contribuição mais detalhada de Munger. Sua palestra sobre a psicologia do julgamento humano equivocado. Munger acreditava que se você não entende psicologia básica, você é como um homem de uma perna só em um concurso de chutes no traseiro. Você vai ser destruído. Ele sintetizou seu conhecimento em uma lista de verificação de 25 vieses cognitivos padrão ou tendências psicológicas que distorcem nosso pensamento e levam a decisões terríveis. Não temos tempo para passar por todos os 25 em detalhes exaustivos, mas vamos abordar alguns dos mais poderosos. O primeiro que ele lista é a tendência da super-resposta à recompensa e punição. Este é o principal. Simplesmente afirma que as pessoas são esmagadoramente motivadas por incentivos. Como Munger diz, mostre-me o incentivo e eu lhe mostrarei o resultado. Este é o preditor mais confiável do comportamento humano. Ele conta uma história clássica sobre a FedEx. Em seus primórdios, a empresa estava tendo uma dificuldade terrível para organizar os pacotes e fazer os aviões decolarem a tempo para seu serviço de entrega noturna. Eles tentaram de tudo, apelos, persuasão moral, nada funcionou. Os trabalhadores do turno da noite eram pagos por hora. Qual era o incentivo deles? Trabalhar devagar para registrar mais horas. Então, uma pessoa inteligente na FedEx mudou o sistema. Eles começaram a pagar os trabalhadores por turno, com a regra de que eles poderiam ir para casa assim que todos os pacotes da noite estivessem organizados. O que aconteceu? Os aviões começaram a sair no horário todas as noites. Os incentivos foram alinhados com o resultado desejado. Essa tendência está em toda parte. Se um consultor financeiro é pago com uma comissão para lhe vender um determinado fundo de investimento, qual é o incentivo dele? É vender aquele fundo, seja ele bom para você ou não. Entender os incentivos em jogo é como ter um superpoder para navegar no mundo. Sempre pergunte: quais são os incentivos aqui? Em seguida, temos a tendência de gostar e amar. Somos programados para ignorar as falhas das pessoas e coisas de que gostamos. Automaticamente confiamos mais nelas, acreditamos no que dizem e favorecemos seus produtos. É por isso que as empresas gastam bilhões em endossos de celebridades. Você gosta do ator famoso, então se sente bem com o carro que ele está dirigindo. Nos investimentos, isso pode levar você a comprar ações de uma empresa simplesmente porque ama seus produtos, sem fazer nenhuma análise real de sua saúde financeira ou avaliação. O outro lado disso é a tendência de não gostar e odiar. Distorcemos os fatos para se adequarem ao nosso ódio. Ignoramos quaisquer virtudes em pessoas ou coisas de que não gostamos. Pense na política moderna. Pessoas de um lado são muitas vezes completamente incapazes de ver qualquer bem nas ideias ou pessoas do outro lado. Esse viés desliga o pensamento racional e transforma tudo em uma batalha tribal de nós contra eles. Depois, há a tendência de evitar a dúvida. Nossos cérebros não gostam de incerteza. É desconfortável. Então, temos a tendência de tirar uma conclusão o mais rápido possível, apenas para resolver a dúvida. Isso é o que muitas vezes leva a julgamentos precipitados. Uma vez que tomamos essa primeira decisão rápida, outro viés entra em ação, a tendência de evitar a inconsistência. Somos relutantes em mudar. Nossa primeira conclusão se torna cimentada em nossas mentes e resistimos a novas informações que a contradigam. Queremos parecer consistentes.
tanto para os outros quanto para nós mesmos. É por isso que as primeiras impressões são tão poderosas e porque é tão difícil mudar a opinião de alguém, especialmente sobre crenças profundamente arraigadas. Munger aponta para Ben Franklin, que desenvolveu um método para neutralizar isso. Antes de tomar uma grande decisão, Franklin pegava um pedaço de papel, desenhava uma linha no meio e listava todos os prós de um lado e todos os contras do outro. Isso o forçava a desacelerar, evitar um julgamento precipitado e considerar todas as evidências antes que seu cérebro pudesse se fixar em uma conclusão. Uma das tendências mais poderosas e perigosas é a prova social. Somos animais de rebanho. Temos uma tendência profunda de pensar e agir como aqueles ao nosso redor. Se todo mundo está comprando uma certa ação e ela está subindo, sentimos um forte impulso para embarcar. Assumimos que, se tantas outras pessoas estão fazendo isso, elas devem saber de algo que não sabemos. Este é o motor psicológico que impulsiona bolhas especulativas, da mania das tulipas na Holanda no século XVII à quebra das .com em 2000. Para combater isso, você precisa de um forte placar interno. Você precisa pensar por si mesmo e ter a convicção de se destacar da multidão quando acredita que a multidão está sendo tola. Como Buffett diz, você deve ter medo quando os outros são gananciosos e ser ganancioso apenas quando os outros estão com medo. Isso é muito mais fácil de dizer do que de fazer, porque a atração do rebanho é incrivelmente forte. Intimamente relacionada está a tendência da má influência da autoridade. Somos ensinados desde o nascimento a obedecer figuras de autoridade: pais, professores, chefes, médicos. Isso geralmente é bom para uma sociedade funcional, mas pode dar terrivelmente errado. As pessoas seguirão ordens de uma figura de autoridade aparentemente legítima, mesmo quando essas ordens são claramente erradas ou imorais. Munger frequentemente cita o famoso experimento de Milgram, da década de 60, onde pessoas comuns estavam dispostas a administrar o que pensavam ser choques elétricos dolorosos, até mesmo letais, em outra pessoa, simplesmente porque um cientista de jaleco lhes disse para fazer isso. No mundo das finanças, isso significa que as pessoas seguirão cegamente as dicas de ações de um guru famoso na televisão, sem fazer sua própria pesquisa. O guru é a figura de autoridade e nossos cérebros tendem a desligar o pensamento crítico em sua presença. Sempre questione a autoridade, não com desrespeito, mas com uma dose saudável de pensamento independente. Vamos falar sobre um que realmente afeta os investidores: a tendência da superreação à privação. Este é outro termo para o que os psicólogos chamam de aversão à perda. A principal percepção é que a dor de perder algo é psicologicamente muito mais poderosa do que o prazer de ganhar a quantia equivalente. Perder R$100 parece muito pior do que encontrar R$100 parece bom. Você pode ver isso no mercado de ações o tempo todo. Um investidor compra uma ação a R$50. Ela cai para 30. Ele se recusa a vender porque não quer realizar a perda. Mesmo que as perspectivas da empresa tenham se deteriorado claramente, seu medo de oficializar a perda, de admitir que estava errado, supera a decisão racional de vender e mover o dinheiro para uma oportunidade melhor. Essa tendência, combinada com a tendência de evitar a inconsistência, é uma receita para o desastre financeiro. Agora é aqui que fica realmente interessante e talvez um pouco complicado, então me acompanhe. A maior contribuição de Munger para a psicologia é seu conceito do efeito Lollapalooza. É um nome complicado, eu sei. Um Lollapalooza, nos termos de Munger, é o que acontece quando várias dessas tendências psicológicas atuam juntas, na mesma direção, ao mesmo tempo. O resultado não é apenas aditivo,
É um efeito massivo, multiplicativo e descontrolado. É uma tempestade perfeita de irracionalidade. O exemplo clássico é um leilão de viva voz para uma valiosa obra de arte. Primeiro você tem a prova social. Você vê outras pessoas de aparência sofisticada dando lances, o que valida a ideia de que a arte é valiosa. Então, você tem a super-reação à privação. À medida que começa a dar lances, você sente uma sensação de posse, e a ideia de outra pessoa pegar a sua pintura se torna insuportável. A reciprocidade entra em ação. O leiloeiro está sendo gentil com você, chamando-o pelo nome. A escassez está em jogo. É uma pintura única. Todas essas forças se combinam para criar um frenesi, onde as pessoas dão lances muito maiores do que o valor racional do objeto. Entender os efeitos Lollapalooza é fundamental para compreender o comportamento humano extremo, como quebras do mercado de ações, cultos religiosos ou violência de multidões. Quando você vê uma situação saindo de controle, sua primeira pergunta deve ser: quais vieses psicológicos estão se unindo aqui para criar este Lollapalooza? É uma das ferramentas mais úteis que Munger oferece. Então, como lutamos contra todos esses erros mentais inatos? A prescrição de Munger é dupla. Primeiro, você deve aprender as tendências. Você não pode se proteger de um inimigo que não sabe que existe. Segundo, você deve desenvolver o hábito de usar uma lista de verificação. Antes de tomar qualquer decisão importante, percorra a lista dessas 25 tendências e verifique se uma ou mais delas está obscurecendo seu julgamento. É o que os pilotos de avião fazem antes de cada voo, e é o que um tomador de decisões racional deve fazer antes de comprometer capital ou fazer uma grande escolha de vida. Isso nos leva a outro dos famosos conceitos de Munger: o círculo de competência. Essa ideia é simples, mas crucial. Você não precisa ser um especialista em todas as empresas ou em todos os setores do mundo. Na verdade, é impossível. A chave para o sucesso é conhecer os limites do seu próprio conhecimento. Você precisa desenhar um círculo ao redor das coisas que você entende muito bem e permanecer dentro desse círculo. Como Buffett disse, o tamanho do círculo não é a coisa mais importante. O que é vital é quão bem você define o perímetro. Munger e Buffett fizeram sua fortuna em negócios como seguros, doces e refrigerantes. Negócios que eles podiam entender profundamente. Eles famosamente evitaram ações de tecnologia durante a bolha das .com, no final dos anos 90. Não porque sabiam que as empresas iriam falhar, mas porque sabiam que não as entendiam. A indústria estava fora de seu círculo de competência. Isso requer uma grande dose de humildade intelectual. Você tem que se sentir confortável dizendo: eu não sei. Em um mundo que recompensa as pessoas por fingirem ter todas as respostas, admitir a ignorância é uma força rara e poderosa. Isso o impede de cometer grandes erros em áreas onde você está apenas adivinhando. Seu trabalho como investidor não é ter uma opinião sobre tudo, é ter uma opinião bem fundamentada sobre algumas coisas e agir apenas quando uma oportunidade excepcional aparece dentro desse pequeno círculo. E o que você faz quando uma dessas grandes oportunidades aparece? Isso nos leva à filosofia de Munger sobre a atividade, que ele às vezes chama de investimento do tipo sente-se e não faça nada. Wall Street é construída sobre a atividade. Os corretores, os comentaristas de televisão, os gestores de fundos. O incentivo deles é fazer você fazer algo, negociar, comprar, vender, porque é assim que eles são pagos. A abordagem de Munger é exatamente o oposto. Ele acreditava que para um investidor médio, o melhor curso de ação é quase sempre a inação. A verdadeira riqueza não é construída por negociações frenéticas. Ela é construída encontrando um punhado de negócios verdadeiramente excepcionais.
Empresas com vantagens competitivas duradouras e gestão honesta e capaz. Comprando-os por um preço justo e, em seguida, mantendo-os por um tempo muito longo. Décadas até. Isso permite que a mágica da composição faça suas maravilhas. Munger usou a analogia de um rebatedor no beisebol. O mercado de ações é um jogo onde você pode ficar no home plate e ver milhares de arremessos passarem. Arremessos ruins, arremessos medíocres, arremessos que você não entende. E você não precisa rebater. Não há strikes cantados. Você pode esperar pacientemente por semanas, meses ou até anos até que o arremesso perfeito apareça, bem no seu ponto ideal. E só então você rebate, e rebate com força. Isso requer imensa paciência, uma qualidade que está em falta no mundo financeiro moderno. Em última análise, todas essas ideias, a treliça de modelos, a inversão, a psicologia do julgamento equivocado, o círculo de competência e a paciência, não são apenas truques separados. Todas fazem parte de uma visão de mundo única e coerente. É uma visão de mundo baseada em um compromisso implacável com a racionalidade e uma profunda compreensão de como o mundo realmente funciona. Não como você gostaria que funcionasse. Trata-se de reconhecer que todos nós somos suscetíveis à tolice e construir rotinas mentais para neutralizar nossos piores instintos. A mensagem principal de O Almanaque do Pobre Charlie é que a chave para uma vida de sucesso, não apenas uma carteira de investimentos bem-sucedida, é ir para a cama todas as noites um pouco mais sábio do que quando você acordou. É sobre ser uma máquina de aprendizado perpétuo. É sobre construir sua própria treliça de modelos mentais. Ser impiedosamente honesto sobre seus próprios vieses e limitações. E ter a disciplina para agir apenas quando as probabilidades estão esmagadoramente a seu favor. É um padrão difícil de se viver, mas como a própria vida notável de Charlie Munger demonstrou, é um caminho que leva a resultados extraordinários.